Olá, meus aluninhos, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Vamos lá então para uma revisão para o simulado de vocês aí, né? Então vamos ver tudo que a gente já aprendeu sobre geometria analítica, tá? Então se liga aí, ó. Seguinte, o primeiro conteúdo que nós estudamos foi distância entre dois pontos, certo? Então nós temos aqui um plano cartesiano, o ponto A, o ponto B, né? E a distância entre o ponto A e o ponto B, como ela é uma reta horizontal, é muito simples, né? É só fazer xb menos xa em módulo, certo? Tá aqui, ó, distância entre A e B é xa menos xb em módulo, tá? Então, por exemplo, sei lá, se aqui é 5 e aqui é 1, 5 menos 1, 4. Fácil de fazer a distância entre dois pontos quando é na horizontal, ou também quando é na vertical. Nós temos aqui, né, uma reta vertical, e aí é só fazer então y do B menos o y do A. Né? Um exemplo que eu coloquei ao lado aqui, né, de menos 2 a 2, nós temos aqui que a ordenada deste ponto R é menos 2, e a ordenada deste ponto S é 2, então a distância aqui seria 2 menos menos 2, que dá 2 mais 2, 4. Tá? Então é só fazer aqui 2 menos menos 2. Fechou? Não tem mistério. A questão toda é, quando ela não é nem horizontal e nem vertical, né? Como calcular a distância? Bom, a gente já viu em aula, né? Isso aqui foi presencial. Nós vimos que aqui embaixo, essa distância do ponto A até o ponto P é xb menos o xa. E nós vimos que essa distância do ponto B até o ponto P aqui é y do B menos o y do A. E a gente viu então que aqui, ó, a distância do ponto A até o ponto B, que é o que a gente quer saber, é a hipotenusa deste triângulo retângulo que formou aqui. Então é só aplicar Pitágoras, né? Ok? Aplicando Pitágoras aqui, nós vamos ter esta fórmula da distância entre dois pontos aqui, certo? Então não tem nenhum mistério fazer este cálculo, tá ok, gente? Distância entre dois pontos. Ponto médio de um segmento, né? Nós temos o segmento AB, o M aqui é o ponto médio. Como calcular este ponto médio? É bem simples. É só somar a abscissa do ponto A com a abscissa do ponto B e dividir por 2. É uma média, tá? Então, xa mais xb dividido por 2, eu vou achar o x do ponto médio. Se eu pegar aqui a ordenada do ponto A e a ordenada do ponto B, somar e dividir por 2, eu vou achar a ordenada do ponto médio, tá? Então tá aqui, ó, xa mais xb sobre 2 é o x do ponto médio, tá? Esse aqui é o x do ponto médio. Ya mais yb sobre 2, esse aqui é o y do ponto médio, tá? Fácil de encontrar o ponto médio também, tá bom? E a mediana e o baricentro. O que é mediana, tá? A mediana são esses segmentos que unem um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele, tá? Então, M é o ponto médio de AC. O M é o ponto médio de AC. E o B é o vértice oposto. Então, isso aqui é uma mediana, tá? Vamos botar aqui para vocês verem. Isso aqui é a mediana referente ao lado AC. Tá? Essa aqui é a mediana, vamos botar em outra corzinha, vamos botar em azulzinho aqui. Essa aqui é a mediana em relação ao lado BC. E esta aqui, em verde, é a mediana referente ao lado AB. Tá? Muito bem. Tranquilo. Agora, o ponto de intersecção dessas três medianas é chamado de baricentro, tá ok? Que é o ponto de equilíbrio do triângulo. E como é que se calcula esse baricentro ali? O baricentro é calculado da seguinte forma. O x do baricentro é x do A mais x do B mais x do C dividido por 3. É uma média entre as abscissas dos três pontos, tá? E o y do baricentro é uma média entre as ordenadas dos três pontos, tá? Bem tranquilo. Então tá aqui, ó, ok? Isso tudo aqui é o x do baricentro e isso tudo aqui é o y do baricentro,
tá? Então, formulinha bem simples aí, não tem mistério nenhum, tá ok? Condição de alinhamento de 3 pontos. Como é que eu sei que 3 pontos estão alinhados? É muito simples, tá? Para eu verificar se A, B e C estão alinhados, é só fazer um determinante, tá? Lembrem que o determinante do livro de vocês, ele é dessa forma aqui, ó, tá? Este determinante aqui, certo? Um determinante 3 por 3, né? A gente sabe que para calcular determinante tem que ser uma matriz quadrada. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, tá? Só que nesse caso, a gente faz aqui um esqueminha que é uma matriz 2 por 4, tá? Porém, o processo de cálculo é basicamente igual ao determinante, tá? Ou seja, multiplica de cima para baixo primeiro e depois de baixo para cima trocando o sinal, certo? Muito bem, não tem mistério isso aqui. Ou seja, nós só temos que entender o seguinte, que se esse determinante der zero, significa o quê? Que os pontos são colineares. Por quê? Porque se os pontos estão alinhados na mesma reta, isso aqui não forma área. Se não forma área, a área é zero, tá? Se os pontos não estão alinhados, por exemplo, se esse ponto B estivesse aqui, por exemplo, tá? Ponto B estivesse aqui, nós iríamos ter aqui um triângulo, ok? E triângulo forma área, ou seja, seria diferente de zero. Então, basicamente, para dizer que 3 pontos estão alinhados, o determinante tem que ser zero, tá? Se der um valor diferente de zero, eles não estão alinhados, ou seja, não são colineares. Fechou? Bem tranquilinho, né?